Posso começar? Vamos fazer aquele silêncio profundo, né? E prestar atenção na palavra de Deus. Eu fui reclamado hoje de que eu prego e não digo o tema das minhas pregações. Aí hoje eu vou começar dizendo, porque também é um tema muito interessante para nós, né? Saiu do coração da nossa fundadora, em meio à semana de formação com um tema desse. Nós estamos aqui talvez esperando o sermão do Papa Francisco ser proclamado para nós. Mas não vai ser hoje que o sermão do Papa Francisco vai ser repassado para nós. O que vai ser repassado para nós já é o sermão das nossas origens. Porque a nossa fundadora, dentro do mais íntimo do seu coração, ela desejou que na primeira noite da semana de formação, nós voltemos às nossas origens. Né? Por que isso? Né? Porque nós precisamos conhecer e saber onde foi construída a nossa casa. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Para que a partir dessa palavra nós possamos entender onde foi construída a nossa casa. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24. Tudo ok? Podemos ler? Versículo 24. Vamos lá juntos. Quem tem Ave Maria, né? Vamos ler numa só voz. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra da salvação. Por que a gente aplaude? Hein? Por que a gente aplaude? Porque é a palavra da salvação. É palavra que salva. São palavras verdadeiras. Por isso que a gente aplaude. E nós precisamos ser motivados para aplaudir essa palavra. De maneira bem assim, alegre, exultante que nós temos. Quando nós fomos convidados, chamados, para poder voltar às origens, né? Nós somos convidados, todos nós, comunidade inteira, somos convidados a olhar para a nossa história e perceber onde foi construída esta casa. Quando eu falo esta casa, eu não estou falando desse templo aqui, Casa da Paz. Eu estou falando casa, comunidade, vida espiritual, caminho de santidade, caminho de conversão.
E é esse caminho que nós vamos passar a conhecer a partir de agora. Então, dentro das nossas origens, daquilo que foi vivido por nós, é importante vocês saberem. Quem é casado aqui, levanta o braço. Isso, muito bom, graças a Deus. Pois essa história, essa vida que nós cultivamos hoje, né, até hoje, presente momento, Deus, Ele suscitava no coração de uma família para que as pessoas com quem conviviam com eles não se perdessem da graça de Deus, né? Essa família que, mergulhada na igreja, mergulhada em Deus, sentia a necessidade de que outros também experimentassem Deus e passassem a viver a partir do que Deus tinha como plano para as suas vidas. Então, dentro do coração da dona Verônica e do seu Douto, de poder alimentar o coral, que era a equipe com que eles trabalhavam, eles desejaram que aquelas pessoas, no caso, eram só mulheres, tivessem uma experiência diferente com Deus. E são essas coisas que eu vou passar a partilhar com vocês. Coisas da nossa história que nós vivemos. E porque nós vivemos, vocês estão aqui hoje. Vocês experimentam de um Deus que, dessa casa que foi edificada não na areia, mas na rocha. E é interessante nós entendermos isso, né? Que a comunidade Filhos de Sião, ela não foi construída na areia. Porque ao longo desses 17 anos, o que já vieram de vento, o que já vieram de enchentes, o que já vieram de tempestade, e ela permanece firme, né? Permanece firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Ela foi construída sobre um local firme. E quem é jovem, levanta o braço. Jovem, gente, jovem não é só 18 anos, 20 anos, não, é jovem. É, até os casados são jovens. Acho que se a pessoa se casa, não se acha mais jovem, né? Como é bela a nossa história. Sonhada, desejada por uma família, mas abraçada pela juventude, né? Acolhida pela juventude, acolhida pelos jovens que se jogaram numa experiência que não sabia onde ia dar. E que hoje nós podemos testemunhar e colher os frutos daquela loucura que nós passamos a viver, né? E naquela loucura, no meio daqueles jovens que abraçaram o projeto de Deus, que nem entendiam, né? É importante nós entendermos que naquele tempo já nascia o desejo de entregar as vidas a Deus. O que aconteceu, gente? No ano de 96, né? Foram daqui muitas mulheres, acho que era no número de 46, para um carnaval em Fortaleza, sem saber que o carnaval era um momento onde teriam uma experiência com Deus. E foram, né? Foram talvez para viver a missão de coral, de cantar, de querer cantar lá, né? De querer cantar. E dentro dessa experiência, o Senhor faz toda coisa diferente, introduz elas no seu amor e faz com que aquelas 40, talvez 9 mulheres voltassem de forma diferente, a ponto de querer começar um caminho que nem elas entendiam. Hoje, talvez você caia aqui, dentro do seu grupo, entendendo qual o caminho que você quer seguir, não é? Mas antes, nós caímos sem entender o caminho que nós iríamos percorrer. Então, o que aconteceu diante de tudo isso, né? Se deu início a uma coisa
que nós não sabíamos o que era, mas uma coisa que foi abraçada e acolhida pela juventude, pelo jovem. De maneira particular, a Gláucia, que está aqui conosco, eu queria pedir que vocês aplaudissem ela. Porque foi a Glaucinha que teve a coragem de dizer: eu vou ser a coordenadora de uma obra que não pertencia a ela e que ela não entendia, mas que era levada pelo Espírito Santo, né? E depois que essa obra começou a acontecer também de forma única, de forma primeira, onde algumas pessoas iam se aprofundando na experiência e outras pessoas iam abandonando a experiência. Foi assim que aconteceu com a vida dos apóstolos? Foi? Foi. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro número era a multidão. Depois ficaram 72. E depois, né? E aí foram começando a se entregar, a se doar, e foram diminuindo mais e mais. Mas a nossa história também não é diferente. Por quê? Porque nós passamos a olhar para o Evangelho e a viver do Evangelho. Era a única coisa que nos guiava, era o Evangelho e o Espírito Santo, né? E sendo guiado pela palavra, pelo Evangelho, pelo Espírito, nós sabíamos que estava fazendo a coisa certa. No momento, não sabíamos se nós íamos acertar a vida inteira, mas o que nós estávamos fazendo no momento, nós sabíamos que era certo, né? E no meio de tudo isso, depois, nessa experiência começou a se abrir, foi quando eu entrei, o Joaquim entrou junto comigo. Cadê o Joaquim? O Joaquim entrou junto comigo, que está aqui presente, e outros irmãos homens também, que passaram a viver essa experiência, né? Já no ano seguinte, eu também participei do seminário em Fortaleza. Não conhecia a experiência, não tinha vivido a experiência, experimentei Deus aqui no Marco, no encontro, sem ser um seminário, né? Mas Deus tinha uma pressa muito grande comigo. Eu estava no final dos meus 17 anos, e Deus já começou a mexer na minha vida, e a partir dos 17 anos, tudo começou a ser diferente. E aí, no ano seguinte, eu voltei para Fortaleza e vivi a experiência. E detalhe, eu fui para essa experiência, né, com a Gláucia, porque Dona Verônica e o seu Dudu já não foram mais conosco, e nós fomos coordenando aquele batalhão de gente, sem nós entendermos nada, saber nem o que era. Mas Deus já começava a fazer uma obra em nós de liderança, que nós não entendíamos mais, como nós estávamos abandonados. Outra coisa importante que vocês precisam entender e viver a partir de hoje, quero que vocês saiam daqui sabendo que a nossa experiência foi verdadeira. Naquele dia, gente, nós olhamos para uma pessoa e a gente viu Jesus. Se nós não tivéssemos visto Jesus, olhado para ele, enxergado alguém diferente, nós não teríamos chegado até esse momento. Nós teríamos desistido. Existe aquela história que, né, o cachorro corre atrás da lebre, né? Um cachorro vê a lebre, os outros cachorros começam a correr porque estão escutando o latido do cachorro, do primeiro cachorro. E assim começa, né? Você vê quando o cachorro começa a latir, vários outros cachorros também começam. Aí o que é que acontece? Os que não viram começam a ficar no caminho e se perder no caminho. Somente o que vê é que vai até o fim. Pois eu quero dizer para vocês, a nossa experiência, ela foi verdadeira. A gente viu Jesus, né? A gente olhou para ele e viu que era uma pessoa diferente e uma pessoa que nos chamava para algo extraordinário, maior do que nós. Mas nós fomos. Gente, foi o maior encanto da nossa vida. Porque se não tivesse sido o maior encanto, nós não estaríamos aonde nós estamos hoje. Por isso que eu tanto primo,
eu tanto falo da experiência de Deus, porque quem experimenta Deus vai até o fim. Não desiste por nada. Não desiste, né? E hoje, pela graça de Deus, nós temos vários irmãos que viveram aquela experiência e que ainda estão conosco. E que ainda estão aqui, porque também viram Jesus. Porque também viram aquele que pelo qual os seus corações foram encantados, né? Isso eu quero que vocês saiam daqui com essa verdade, né? Que os nossos fundadores, as nossas origens tiveram uma experiência verdadeira com Deus, né? A gente viu, gente, Deus vivo. Igual a experiência de Saulo, quando foi derrubado do cavalo, né? Ele não teve a experiência dos apóstolos, mas Jesus fez ele ter uma experiência diferente e extraordinária. E a partir daquela experiência, Saulo passou a ser diferente. Ou seja, de perseguidor passou a ser um construidor, né? Construir a igreja de Cristo. Passou a construir a igreja de Cristo junto daqueles que viram e que experimentaram o lado a lado com ele. E assim foram nós, né? E porque nós acreditamos, porque a nossa experiência foi verdadeira, nós também acreditamos no projeto de Deus. E eu pergunto a vocês, vocês estão aqui porque acreditam no projeto de Deus para as suas vidas? É? De verdade? Eu quero ver nego desistir daqui, né? Se nós acreditamos que o projeto de Deus para a minha vida está aqui, jamais vai vir enchente, vai vir tempestade, vai vir ventania e eu vou permanecer firme. Por quê? Porque a minha casa foi construída na rocha. Porque a minha casa foi construída no lugar firme, né? Muito firme. E esse projeto que nós precisamos acreditar é um projeto pessoal e um projeto comunitário. É por isso que nós nos chamamos de comunidade. Por quê? Porque Deus nos dá a graça da vida em comum, né? Deus nos dá a graça de viver assim, como família, como essa família que somos, olhando para o outro, levantando o outro, se erguendo no outro. Eu estou caído, o outro está de pé. Eu levanto a mão e meu irmão me puxa e me coloca na altura dele, na distância dele, né? Essa é a vida comum. Às vezes a gente pensa que viver comum é se fulano comprar uma moto, eu tenho que comprar também. Se fulano comprar um carro, eu tenho que comprar também. Se fulano comprar aquela roupa na loja, eu tenho que ir lá comprar também. Isso não é vida comum, né? A vida comum é quando eu me dou para o outro e quando eu sei acolher o outro na minha vida, né? Então, o projeto de Deus, nós precisamos entender que ele é pessoal e ele é comunitário, né? E outro detalhe, nós não tínhamos medo do projeto de Deus. Você tem? Tem medo do projeto de Deus? Agora fica mais difícil dizer, né? Que o projeto de Deus, muitas das vezes, vai sinalizar para nós como talvez grandes desafios, grandes perdas. Que é aqui onde eu quero mostrar para vocês que quando nós abraçamos o projeto de Deus, nós éramos jovens. E o projeto de Deus fez com que nós abandonássemos, renunciássemos a nossa juventude para abraçar o que Deus queria. Nós anulamos a nossa juventude, gente. Sabe? Para nós não interessava mais o que nós queríamos.
o que nós pensávamos, o que nós sonhávamos para a nossa vida. Mas para nós o que interessava era o projeto de Deus para nós e para aqueles com que Deus ia se ajuntando a nós, pela experiência de Deus. Pela experiência de Deus. E nós não podemos ter medo do projeto de Deus para a nossa vida. Talvez o projeto de Deus para a sua vida em 2014 seja para que você seja um coordenador. Talvez o projeto de Deus na sua vida seja para que você possa ir em missão pela primeira vez, pregar o evangelho, cantar, né? Fazer algo diferente, algo que você não sabe fazer, mas que vai fazer por causa do Espírito Santo, por causa do projeto novo e original de Deus na sua vida, né? Esse projeto que era novo. Eu digo para vocês, quando eu fui, porque nesse tempo nós éramos o grupo Vida Nova em Cristo, né? A Glaucinha era a coordenadora, eu era núcleo, a Edilene era núcleo, que está aqui conosco, e outros irmãos, né? E a Lucinha também era núcleo, porque é muito interessante nós também entendermos isso. Chegou um momento, gente, que o projeto de Deus ficou como se, igual nós chegamos aqui, na Casa da Paz. Escuro, somente com alguns focos de luz. E para nós era muito difícil compreender aquilo. E nós estávamos entendendo, né, de que parecia que Deus ia parar ali. Não, eu quis que vocês viessem só até aqui, né? Daqui para frente a gente não sabia mais ir. Não conseguia mais ir. Não tinha mais como ir. É a providência de Deus, né? Deus agindo com toda a sua sabedoria, a sua pedagogia, preparando e formando a Lucinha lá no Maranhão e traz ela para o nosso meio. Quando a Lucinha chegou no nosso meio, gente, foi como se o farol tivesse ficado aceso. E todas as coisas começaram a clarear. E nós tivemos mais segurança para poder caminhar, né? Para nós podermos prosseguir nesse projeto original de Deus nas nossas vidas. A experiência de Deus que nós vivemos aqui, a Lucinha começava a viver. Já vivia lá no Maranhão, para poder chegar aqui e nos alimentar. É tanto que eu sempre costumo ver a nossa história, porque nós somos filhos de Sião, ela tem muito a ver com a história do povo do Antigo Testamento, né? Quem foram os filhos de Sião? Foi o resto de Israel. Foi aquele povo que foi liberto do faraó, que passaram 40 anos no deserto e que somente o resto chegaram à terra prometida. Esses são os filhos de Sião, né? Lá a história. E eu costumo dizer que aquele povo que vivia lá preso, que não mais tinha mais como sair, oprimido pelo faraó, o que é que Deus fez? Deus providenciou Moisés para que ele fosse lá tirar o povo. E eu conto a nossa história como se a Lucinha fosse o Moisés da nossa história, de poder vir e poder abrir o caminho para a gente poder passar, né? Passar e percorrer essa bela história que nós estamos contando agora e vivendo, não só contando, e vivendo. Então, depois que a Lucinha chegou, aí começou a obra se espalhar, né? O nosso apostolado, que nós não sabíamos que era apostolado, começou a atingir as pessoas. E quando o apostolado começa a atingir as pessoas começam a se voltar, a querer também para a sua vida. Foi quando nós fizemos o seminário, não sei se vocês lembram, mas nós fizemos um seminário aqui no Mar, que tinha 2.000 pessoas na quadra aqui do colégio senecista, né? E desse seminário nasceu o grupo Nova Aliança, que eu fui ser coordenador. Aí é que onde eu me acabei de verdade. Aí não tinha mais Adriano, não tinha mais família, não tinha mais plano, não tinha mais sonho, porque eu dormia e acordava Nova Aliança. Meus planos, tudo que eu pensava, tudo que eu via, tudo que eu olhava, era pela construção daquelas almas que Deus me confiava naquele grupo. E que hoje aqui eu posso contemplar,
né? Muitos rostos belos que passaram pela experiência que nós passamos, que estiveram conosco, que acreditaram, que viram Deus vivo e que hoje estão aqui também, né? Que me ajudaram como núcleo. Paulo Filho, a Silvinha, a Rejane, né? Tem mais? A Erivânia, tu me ajudou, Erivânia, como núcleo? Sim, né? A Laura Jovino. Tão bom, Laura, te ver aqui. Né? A Sergiana. Né? Aí tem outros membros da Nova Aliança que são pessoas que estão dentro do meu coração. Tem a Ali, né? Tem o Margone. Tem... Quem mais? Era não. A Léa da Remessa Nova. Né? A mãe, né? A minha mãe, que toda... Eu era coordenador dela e ela era minha mãe, né? Nós dizíamos assim, que no grupo eu mandava nela, lá em casa ela me mandava. Nós trocávamos, né? Tudo isso, né? A Rosimeire, né? A Roy, que bom, né? Que bom. Tem mais alguém ali atrás? Então é bom ver, né? E ver os membros também, meus irmãos do Vida Nova em Cristo. A Rosinha que está aqui. Então vamos ver a Rosinha aqui de volta, né? Quem mais do Vida Nova? A Martinha do Nova Aliança. É, a Martinha hoje, né? O grande fruto, ministro da Eucaristia. A Martinha, eu chegava no grupo 6h30, a Martinha chegava 5 horas da tarde. Arrumava tudo, limpava tudo, e nós ficávamos no portão esperando, eu e ela. Ela era do Ministério de Evento, ela arrumava tudo, do jeito que eu queria. Né? A Tica, a Cida, a Ave Maria, por que eu vou esquecer delas duas, né? Né? E deve, se tiver mais que eu não falei, diga para me falar, para você sair aqui na gravação, seu nome. A Cris Neiva tá aí? Não, mas ela tá no grupo, né? Graças a Deus. Quem? A Ana Cláudia, minha irmã, ó. Ela teve primeira experiência, depois foi que eu tive. Fui para a renovação por causa da Ana Cláudia. Foi. Ela primeiro fez o seminário, depois é que eu fiz, né? Por causa dela. Eu vendo ela ir para o grupo todos os domingos, às 2 horas da tarde, no sol quente, eu tive desejo de ir também, né? Foi. Primeira vez ela foi para Fortaleza. E assim se deu. Então, gente, essa história bela que nós precisamos conhecer, porque foram através destas pessoas que essa casa foi construída e que essa casa permanece firme até hoje. Depois da experiência do Nova Aliança, começou, né, as missões aconteceram, o apostolado se expandia, agora já na igreja. O ministério de música cantando, o ministério de cura em todos os lugares que chamava, nas pessoas, nos enfermos. E a obra foi começando a crescer. Fizemos outro seminário de outra multidão. Aí foi quando nasceram 4 grupos. Não foi? Boa Semente, o Amor do Pai, Aliança com Cristo e o Fogo do Amor de Deus. Veja só, de um seminário só, 4 grupos. Aí nós começamos a entender e perceber que a obra era verdadeiramente de Deus, né? E que o nosso sim, que nós tínhamos dado, já começava a valer a pena e dar frutos, né? Começando a dar frutos. E começamos a perceber também nesse tempo que a obra, ela não era mais só para nós, mas ela era para a igreja e para o mundo, né? Quando nós começamos a perceber que outros irmãos começavam a ouvir e que os irmãos que viviam aqui dentro começavam a desejar algo diferente, né? Para com Deus, como resposta a Deus, resposta verdadeira. O que é que nós percebemos com isso? Como é que nós percebemos que era uma obra para a igreja e para o mundo? Quando
nós começamos a ver a conversão das pessoas. A gente só percebe que uma obra é de Deus pelos frutos. E quais são os frutos? A conversão. Quando nós percebemos que vidas estavam sendo transformadas, pessoas estavam deixando a vida velha por uma vida nova, nós cada dia mais acreditávamos que o projeto era de Deus. E que não era mais para nós, mas era para a igreja e para o mundo. Aí nós fomos começando a ver as pessoas desejando Deus porque tinham uma vida convertida, uma vida transformada. E quando a conversão chega à nossa casa, chega também as perdas. A gente começa a perder muita coisa. Por quê? Porque o que é que passa a ser mais importante para nós? Hein? Jesus. O que passa a ser mais importante para nós é Deus, né? Então, aquilo que eu considerava para mim importante, quando Jesus aparece, deixa de ser importante. O importante passa a ser Deus, né? E quando nós começamos a perceber que as pessoas estavam trocando os seus ideais de vida por causa de Deus, nós começamos a ver também que as pessoas estavam perdendo muito. E em muitas pessoas, a perda começava a gerar, estava incomodando as pessoas. Começava a gerar medo, né? Em tudo aquilo. Mas também, nesse tempo, o que é que foi mais importante para nós? A radicalidade, né? Mas não era, gente, é impressionante como que Deus nos conduziu. A radicalidade, ela não era uma radicalidade puritana, sabe? De pessoas que só queriam ser uma coisa que não eram. A nossa radicalidade, né, como dizia a nossa irmã Rochelle, era uma radicalidade convicta, sabe? E consciente. Nós não estávamos deixando uma vida velha, se revestindo de uma vida nova, porque nós queríamos aparecer, mas era uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós não estávamos abraçando um projeto porque nós queríamos ser melhores do que outras pessoas aqui na cidade, mas é porque era uma obra maior do que nós que estava acontecendo na nossa vida. E essa obra, ela não parava, era como se fosse um motor dentro de nós. Nós não conseguíamos parar a ação de Deus, a voz de Deus na nossa vida. E isso ia gerando em nós essa conversão convicta e consciente, né? E essa conversão convicta e consciente, é muito interessante isso. Não era porque nós não estávamos nos convertendo porque nós estávamos com medo de Deus, dos castigos de Deus. Mas a nossa conversão era algo gratuito, por amor, dentro dessa radicalidade, né? E essa radicalidade é o que fez com que as multidões viessem até nós. A radicalidade foi o que fez talvez você chegar até nós. A radicalidade dispersou muitos. Muitos foram embora porque não aguentaram. Mas nós não podíamos fazer com que o projeto que nós acreditávamos como se fosse um projeto original, tirado do Evangelho, arrancado do Evangelho, não ser radical nas nossas vidas. Nós não podíamos negar a radicalidade do Evangelho. Nós não podíamos negar o que Jesus dizia e o que Jesus nos pedia. Aí, essa radicalidade, ela veio para aquele tempo, aqui na cidade de Marco, como algo muito grande, mas como algo muito espantoso. Muitas pessoas ignoraram a nossa radicalidade. Muitas pessoas ignoraram, porque as mulheres deixaram de usar as roupas curtas, as roupas sem mangas, para poder se vestir mais bem vestida. Muitas pessoas ignoraram porque Deus nos tirava dos nossos amigos, das pessoas que não queriam caminhar conosco, para nos unir como família, como pessoa que caminha junto.
Nós éramos ignorados por isso. Mas não era porque nós queríamos fazer algo para chocar as pessoas, para as pessoas entenderem que nós éramos mais santos, mais isso e mais aquilo. Mas era algo natural acontecendo conosco, pela força desse amor, do amor de Deus que tinha para conosco. E nós fomos começando a renunciar, né? E nós, muitas das vezes, erramos nas nossas renúncias, porque nós estávamos aprendendo mesmo. Mas Deus queria até o nosso erro, para poder realizar a sua obra em nós. E hoje, continuar essa obra, né? Aqui na nossa cidade, e agora já não mais na nossa cidade, mas em outras terras que o Senhor tem nos levado. Então, é importante que a marca da radicalidade na nossa vocação, na comunidade, ela não é algo separado de nós. Ah, mas antes a comunidade era mais radical. Deus me livre desse pensamento. Deus me livre que o pensamento da radicalidade, o sentimento da radicalidade possa fugir de nós. Ah, não, mas hoje eles podem ir para a festa, eles podem ir para os bares, beber, eles podem usar droga, eles podem usar roupa de todo jeito. Não pode. Por que não pode? Porque é o Evangelho. É o Evangelho que nos alimenta, é o Evangelho que nos ensina, é o amor de Deus que nos completa. Nós deixamos de usar, nós renunciamos a estas coisas para viver a radicalidade, não porque nós fizemos uma opção, mas era Deus que agia em nós. Era algo que vinha de dentro para fora, não era algo de fora para dentro, sabe? O sentimento de querer mudar, de transformar as nossas vidas, era algo que vinha de dentro. Porque se vier de fora, não sustenta. Nós não renunciamos às coisas porque nós queríamos. Até porque ninguém nem queria, porque essas coisas todas são boas. Nós renunciamos por causa do amor de Deus. Exatamente. Essa força que a gente não consegue controlar, né? Se você está nessa experiência do Espírito Santo, que você não consegue controlar, não pare. Né? Não diga assim, eu quero ser prudente na minha conversão. Essa prudência que o mundo tenta colocar na nossa mente. Né? A prudência do mundo é para a gente dizer não às coisas de Deus. A força do projeto de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser prudentes, sim. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser prudentes, mas sem perder a essência e a radicalidade evangélica. É o Evangelho que nos impulsiona, é o Evangelho que nos leva para frente. Né? E vivendo toda essa experiência, nós tivemos muitas coisas que nós experimentamos e que hoje nos faz perceber que a nossa casa foi construída na rocha, né? E uma grande resposta para tudo isso é quando nós começamos a perceber que Deus não nos queria mais só que nós dessemos o que nós estávamos dando a Deus, mas Ele queria que nós dessemos tudo da nossa vida para Ele. É quando começou a suscitar em nós o desejo de doarmos, de consagrar as nossas vidas a Deus. De ofertar as nossas vidas a Deus. Agora, pessoal, já entra a gratidão. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu digo muito isso nos vocacionais. Talvez em todas as semanas de formação eu falo isso. Mas eu acho importante. Tem gente nova aqui, né? Que nunca ouviu. O meu chamado de Deus, Ele não me mandou a fada madrinha. Não veio do céu o cavalo branco com asa. Não veio o anjo Gabriel. Não veio uma bola de fogo. O que mais que a gente espera? Né? Talvez não teve nem aquela voz, Adriano. Mas a minha entrega a Deus foi por pura gratidão a Deus. Eu me sentia tão grata a Deus pelo que Ele fazia na minha vida, que eu não tinha outra coisa a
a dizer do que, Senhor, está aqui a minha vida. Ela não é minha, ela não me pertence e eu não tenho para que querer mais ela para mim. Ela é tua, né? E faz da minha vida o que tu queres. Então, a minha ida para Deus, a minha oferta para Deus, o deixar os meus planos, o deixar os meus sonhos, o deixar o que eu pensava, o que eu queria para o meu futuro, foi por pura gratidão a Deus, né? Um dia eu disse, Senhor, eu quero consagrar a minha vida. Aí, na minha inocência, vocês lembravam que o mundo ia acabar no ano de 2000? Vocês ouviram essa história? Eu era assombrado. E no ano de 99, que foi o ano do Kairos, né? Eu dizia assim para o Senhor, Senhor, eu quero entrar o ano 2000 consagrado. Aí eu pensava que era só assim, da noite por dia, né? No ano de 99 eu dizia, eu quero entrar o ano 2000 consagrado, né? Eu não sabia o que era consagração, não sabia o que era comunidade de vida, eu não sabia nada disso. Mas essa palavra consagrado já estava nos meus lábios, dentro de mim, né? E eu dizia isso para Deus. Aí entrou o ano 2000, o mundo não se acabou, né? Mas eu comecei essa busca incessante. Somente no 2003 foi que quando nós nos reunimos no retiro, né, e que a partir daí nós íamos começar uma experiência de comunidade de aliança. Veja só, eu com desejo de ir para a comunidade de vida, não tinha ninguém para ir comigo, eu tive que viver na aliança. Olha a minha angústia. Mas querendo dar mais a Deus, mas querendo me ofertar mais para Deus, mas fui viver o que a comunidade estava vivendo, né? E só no ano de 2005, não foi? 2005? Comunidade de vida? 2006, né? Só no ano de 2006 é que se concretizou aquele vazio que existia dentro de mim. Quando eu saí na minha casa, na manhã de sábado, dia 1º de dezembro de 2006, eu saí por volta de 10h30 da manhã. Quando eu cheguei na casa da comunidade, na casa comunitária, o sentimento que eu tinha era como se eu, a minha vida inteira, morasse naquele lugar. Sabe? Assim, claro que eu gostava da minha casa, da minha família, mas eu sentia como que Deus já tivesse rompido dentro de mim, né? E a experiência que eu sentia era que aquele lugar era o lugar que eu tinha vivido a minha vida inteira, né? E é dessa forma que hoje eu vivo na comunidade de vida, Filhos de Sião, dessa vocação, né? E quero fazer vocês experimentarem comigo também. Nós entramos na comunidade em dezembro. Em fevereiro, no dia 7 de março, eu fiquei morando sozinho na comunidade de vida como um homem. Comigo foram 2. E eu fiquei morando sozinho. Agora imagina, apenas com 2 meses, Deus fazer eu viver tudo isso. Eu cheguei para Deus, olhava para o Senhor na nossa capela e dizia assim para Jesus, nunca me esqueço dessas palavras: o Senhor vai ficar só aí pregado na cruz, não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada do que tudo que está acontecendo comigo, né? E passei a viver aquele calvário todinho. Jesus me levou à experiência de ir com ele na solidão para a cruz. Morei 2 anos sozinho na comunidade, só eu de homem. Toda noite que as meninas iam para o apartamento delas e que eu ficava sozinho naquela casa, o meu coração se fechava e a angústia me invadia. Né? Porque eu dizia para Deus: onde estão meus irmãos? Eu não dei a minha vida para eu poder viver sozinho, eu dizia para Deus. Eu dei a minha vida para me ter uma vida comunitária, eu dizia para Ele, né? Mas Deus quis que eu experimentasse tudo aquilo para que eu pudesse, né, saber onde estava sendo construída a minha casa.
Só amadurece, né, espiritualmente quem passa por provação, né? Se na sua vida ainda não tem provação, você está verde. Ou talvez nem floriu ainda, né? Nem uma flor no meio dessa árvore, né? Então, essas experiências que nós fomos vivendo, elas vêm falando para nós, né, da verdade que é essa história, que é a nossa história, que é a sua história, porque agora a comunidade, ela não é a minha história, não é a história do Adriano, ela é a sua história. Se você for ler a sua história, você vai dizer assim, vale, parece que eu também já vivi isso que o Adriano viveu. Não foi do mesmo jeito. Teve as diferenças, mas você vai dizer, eu já vivi isso, né? Deus, ele vai construindo tudo. No nosso escrito, lá tem uma parte que eu acho tão interessante isso, estava até pensando em construir isso numa apresentação para o Encheivos. Quando a Lucinha recebia Jesus pela primeira vez, eu estava nascendo, né? A semelhança das coisas. Quando ela tinha 10 anos, ela recebia Jesus pela primeira vez, pelas mãos do Monsenhor Valdir, né? E naquela data ela já ganhava uma Bíblia, né? Foi o presente que ela ganhou, foi a palavra de Deus. E naquele ano, a mãe me dava a luz, né? Quer dizer, nós não sabíamos, a Lucinha lá no Mucambo, eu aqui, e nem sabia o que ia acontecer com tudo isso, mas Deus já nos unia através, né, da história, dos acontecimentos, de tudo que vai acontecendo. E talvez se você for contar a sua história, você vai ver coisas semelhantes com a que nós estamos vivendo e contando, né, para nós entendermos, né, do lugar que nós estamos. E depois, e por fim, o sinal mais concreto de que essa obra foi construída na rocha e de que ela é verdadeira, é que começaram a vir as pedras, porque a gente só joga pedra numa árvore que tem frutos, né? E fruto bom, né? Se a gente sabe que aquela árvore não tem fruto bom, ninguém chega nem perto, né? Lá em casa, em Acaraú, tem 2 cajueiros, 3. 2 dão um caju doce, que é o mel, e 1 dá um caju azedo, que nem o suco presta. A gente criava uns porcos lá em casa, nem os porcos queriam comer o caju, acredita? Aí ainda hoje está dando caju. Fica lá no chão, o chão bem amarelinho de caju, nem os meninos jogam nada para poder tirar o caju. Quando as outras frutas a gente briga, tem que dizer que eles têm que pedir para poder pegar lá a siriguela, o coco, né? Essas coisas que tem lá em casa. E o caju, porque é azedo, eles não dão nem valor. Até para eles apanhar, eles têm raiva, né? Quando ele diz, tira as castanhas, pelo menos, para a gente assar, né? Para dar uma coisa. Então, quando começaram a vir as pedras sobre esta árvore, aí é que nós tivemos mais certeza do que é essa obra de Deus, né? A obra de Deus. E tudo isso se concretizou há 5 anos atrás, quando Dom Fernando, que era bispo da nossa diocese, nos convoca para ver a nossa história, e vendo a nossa história, ele aprova a nossa história. E ele diz, confirma, que a igreja acredita na missão apostólica dessa vocação e nos frutos que essa vocação dá para a igreja, né? É palma, eu acho que é... Né? E hoje a nossa comunidade reconhecida, né, no período de experimento, né, porque é assim que a igreja vive as etapas, né, em observação, nos observando e nos acompanhando, para então depois dar a aprovação definitiva, né? Por isso eu quero dizer para vocês, onde você está, né, o lugar que você escolheu para caminhar na sua santidade é verdadeiro, e é a comunidade Filho de Sião, né?
É esse o lugar. Né? E eu sou muito feliz. E eu sou muito feliz, né? Porque é nesse lugar que eu sou igreja. Porque é nesse lugar que eu sou fiel. Porque é nesse lugar que eu vou ser santo. Sabe? E para encerrar, eu quero trazer aqui a nossa memória, a nossa irmã Rochelle, que acreditou nessa vocação desde o início. A Rochelle pertencia ao grupo Aliança com Cristo, né? Foi núcleo, coordenou, né, o grupo, e depois, né, experimentando mais de Deus, ela ofertou a sua vida a Deus, consagrada na aliança, né, dando tudo a Deus da forma mais perfeita possível. E o Senhor quis tirar ela do nosso meio naquele acidente, né, que nós sentimos muito, mas hoje a certeza que nós temos mais ainda é que a nossa vocação é eterna, né? Hoje não mais só aqui, mas no céu tem filhos de Sião, né? Eu digo porque não só a Rochelle, né, mas antes a dona Sandra, que também foi uma pessoa que esteve no Nova Aliança militando conosco e que faleceu na comunidade, que eu também, né, considero ela, né, sinto que ela também está no céu intercedendo por nós. Teve o filho da dona Terezinha também, que pertencia à comunidade, os grupos. Teve outro jovem que faleceu há pouco tempo, né, que pertencia ao grupo. Então, gente, né, o céu já se abriu para nós, né? O Chico, que morou conosco na Misericórdia, a Ioneide, né? O céu já foi aberto para nós, né? Deus quis que tivesse uma consagrada lá, né? Graças a Deus. E só ela podia estar lá. Somente ela. Nós não. Nós temos que ficar ainda aqui lutando um pouquinho, né? Pela nossa santidade. Mas ela está lá. Não deixe de rezar pela santidade da Rochelle e pela intercessão dela por nós e pela nossa vida. Então, eu quis que nós voltássemos às nossas origens dessa forma, contando alguns fatos, para que vocês pudessem experimentar dessa história que não é minha, mas que é nossa. Amém? Vamos ficar de pé?